A câmara tremeu nas mãos de Ana enquanto o sol poente de Lisboa tingia o Tejo de um laranja flamejante, como se o rio inteiro estivesse a arder em segredo. Ela ajustava o foco, capturando o último fado da noite no bairro Alto, onde as ruas estreitas ecoavam com lamentos ancestrais. Mas então uma voz cortou o ar como uma navalha afiada. Se o amor fosse um filme, o teu acabaria agora, antes que o coração se partisse de novo. Ana virou-se bruscamente, o tripé quase caindo, e ali estava ela, Sofia, com olhos castanhos profundos como o vinho do Douro, vestida num jale bordado que cheirava a jasmim e saudade. Não era uma extra no documentário, era uma intrusa no enquadramento perfeito que Ana havia planeado. E naquele instante, o mundo de Ana, construído com lentes e roteiros, rachou como azulejo antigo sob o peso de um olhar que prometia tanto dor quanto redenção. Ana era uma estudante de cinema na Universidade de Lisboa, aos 24 anos, com o sonho de imortalizar as almas de Portugal através de documentários que capturassem o pulsar invisível da nação. Filha de um pescador do Algarve que perdera o mar para as redes industriais, ela crescera entre as praias de areia dourada e as histórias de sereias que cantavam fados subaquáticos. Mas Lisboa, com suas 7 colinas e segredos escondidos em vielas de calcário, era o seu novo oceano. O seu projeto atual, Saudades em Celuloide, explorava as mulheres portuguesas que teciam a tapeçaria cultural do país, as bordadeiras de Viana do Castelo, as cantoras de fado em Alfama, as ativistas que lutavam contra o esquecimento das tradições. Ana filmava com a precisão de um cirurgião, mas o seu coração, marcado por um amor juvenil desfeito em Faro, batia sempre um compasso atrasado. Naquela noite de verão, o ar estava carregado do cheiro de sardinhas assadas e do sal do Tejo. O Festival de Santo António aproximava-se, e as ruas fervilhavam com preparativos para as marchas populares, onde casais dançavam ao som de concertinas e risos ecoavam como ondas. Ana posicionara a sua Canon EOS num terraço escondido, filmando uma senhora idosa chamada Dona Rosa, cuja voz rouca narrava amores perdidos nas noites de Lisboa dos anos 50. O fado não mente, menina, dissera Dona Rosa, os olhos velados pela catarata. Ele canta o que o coração esconde. Ana assentira, ajustando o microfone, mas o seu próprio coração sussurrava dúvidas. Há meses que não sentia nada além da frieza mecânica da objetiva. Foi então que Sofia surgiu, descendo as escadas íngremes como se o bairro tivesse cuspido de um sonho. Alta, com cabelos negros ondulados que caíam como cascatas sobre os ombros e um vestido florido que evocava os campos de flores silvestres do Alentejo, ela parou ao lado de Dona Rosa, pegando na guitarra portuguesa com a naturalidade de quem nascera para aquilo. Deixa-me cantar para a tua lente, cineasta, disse Sofia, com um sorriso que era metade provocação, metade convite. Ana hesitou, o dedo no botão de gravar congelado. Quem era aquela mulher? Uma turista? Uma local que ouvira falar do projeto através das redes de artistas boémios de Lisboa? Não importava, Sofia começou a dedilhar as cordas e o fado estranha forma de vida encheu o ar, as notas tristes entrelaçando-se com o burburinho da cidade. Ana filmou hipnotizada. A voz de Sofia não era apenas canto, era uma confissão, uma ferida aberta que sangrava poesia. Quando a última nota se dissolveu no crepúsculo, Ana baixou a câmara, o coração acelerado como se tivesse corrido uma maratona pelas colinas de Lisboa. Obrigada, murmurou ela, estendendo a mão. Sofia apertou-a com firmeza, os dedos quentes contrastando com a brisa fresca do rio. Obrigada por me dares um palco. Eu sou Sofia, de Coimbra, mas Lisboa é a minha musa temporária. E tu? Uma visionária com olhos que veem além do visível? Ana riu, nervosa, sentindo o rubor subir às faces como o vinho tinto de uma prova no Douro. Ana. Estudante. Tento capturar Portugal antes que ele se perca em selfies e algoritmos. Conversaram até a lua subir sobre o castelo de São Jorge, as luzes da ponte 25 de Abril piscando como estrelas caídas no Tejo. Sofia contava histórias de Coimbra, da queima das fitas, onde as tradições estudantis se misturavam com noites de excessos românticos, de como aprender a fado com a avó, uma imigrante que voltara das colónias africanas com o coração partido e uma guitarra como balde de memórias. Ana partilhava os seus medos, o pai que a avisara para não sonhar alto, que o mar engole os tolos, a namorada que a deixara por um realizador lisboeta com promessas de Hollywood.
O amor é como um take mal enquadrado, disse Ana. Às vezes, só percebemos o erro no corte final. Sofia inclinou a cabeça, os olhos brilhando. Então, deixa-me ser o teu close-up inesperado. Naquela noite, Ana não dormiu. Deitada no quarto apertado da pensão no Chiado, com pôsteres de Fellini e Oliveira nas paredes, revivia o encontro em loopos mentais. Sofia era diferente, não a beleza polida das influencers de Lisboa, mas uma autenticidade crua, como o pão alentejano crocante por fora, macio por dentro. No dia seguinte, Ana editava as imagens no seu Mac antigo e o clipe de Sofia surgia como uma anomalia bela no fluxo de takes documentais. Ela sorriu para o ecrã, o cursor pausado no rosto dela. Era isso, o documentário precisava de mais alma e Sofia era a faísca. Semanas se passaram e o destino, caprichoso como o fado, entrelaçou os seus caminhos novamente. Ana filmava agora nas docas de Alcântara, capturando as mulheres que reparavam redes de pesca, ecos das tradições marítimas portuguesas que resistiam à globalização. O sol batia forte, o ar salgado colando a camisola à pele. De repente, uma sombra fresca, Sofia, com uma cesta de frutas frescas do mercado da Ribeira, estendia uma laranja madura. Para adoçar o teu dia de caçadora de histórias. Ana aceitou, os dedos roçando os dela, uma eletricidade sutil percorrendo a espinha. Como sabias que eu estaria aqui? Sofia piscou. Lisboa é pequena para corações grandes. Ouvi falar no Café da Baixa, onde os cineastas se reúnem como pássaros. Juntaram-se para almoçar num tasco escondido, onde o bacalhau à Brás era servido com histórias em vez de guardanapos. Sofia revelava mais de si. Aos 26 anos, era ilustradora freelance, desenhando capas para livros de poesia portuguesa inspirados em Fernando Pessoa, mas o fado era a sua paixão secreta, um vício herdado que levava a bares underground onde cantava sob pseudónimo. A família em Coimbra acha que é loucura, confessou, cortando o pão com precisão. O meu pai, professor de história, quer que eu siga o caminho seguro, casamento, casa no campo, netos a aprender versos de Camões. Mas eu quero pintar o mundo com as cores da saudade. Ana ouvia, fascinada, vendo paralelos nas suas próprias lutas. O meu documentário é sobre isso, mulheres que desafiam o roteiro imposto. Talvez tu sejas a estrela que eu não planeei. Os encontros tornaram-se rotina, como as marés do Tejo. Passeavam pelo Jardim da Estrela, onde os pavões exibiam caudas iridescentes sob o sol filtrado pelas folhas de castanheiro, discutindo arte e amor com a intensidade de quem descobre um mapa antigo. Sofia desenhava esboços rápidos de Ana no seu caderno, capturando o brilho nos olhos dela quando falava de Eisenstein ou do novo cinema português. Ana, por sua vez, filmava Sofia em momentos roubados, dedilhando a guitarra num banco de jardim, rindo com crianças que jogavam à apanhada nas ruas de Belém, ou contemplando os pastéis de nata na pastelaria de Belém, o açúcar polvilhando os lábios como neve de inverno. Estás a roubar a minha alma para o teu filme, brincava Sofia. Só se me deixares entrar na tua, respondia Ana, o coração a bater forte. Mas o amor, em Portugal, é sempre entrelaçado com a melancolia, como o fado com o vinho. Uma tarde chuvosa, enquanto abrigadas num café no Rocio, Sofia confessou um segredo. Eu já amei uma mulher, em Coimbra. Chamava-se Inês, como a de Castro. Acabou em tragédia, a família dela descobriu, e o escândalo foi como um terremoto. Eu fugi para Lisboa para me reinventar. Ana sentiu uma pontada, não de ciúme, mas de empatia profunda. Eu também. A minha primeira foi um furacão que me deixou à deriva. Mas contigo. Sinto que estamos a escrever um guião novo. Os seus olhares cruzaram-se sobre as chávenas de galão e Sofia estendeu a mão por baixo da mesa, os dedos entrelaçando-se num gesto tímido mas elétrico. Naquele toque, Ana sentiu o primeiro frame de um filme pessoal, não documentário, mas romance, dirigido pelo coração. O outono chegou a Lisboa com ventos do Atlântico que varriam as folhas de plátano pelas praças e, com ele, a intensificação do laço entre Ana e Sofia. O projeto de Ana progredia. Ela editava horas de footage no seu apartamento minúsculo em Moraria, um bairro de mouros e cristãos onde as paredes ecoavam com ecos de conquistas passadas.
Sofia visitava à noite, trazendo queijos de Serpa e vinhos do Dão, e juntas reviam as imagens, rindo das tomas falhadas e chorando com as histórias de perda. Olha para esta mulher, a Maria das Redes, dizia Ana, pausando o vídeo. Perdeu o marido no mar, mas continua a descer, como se o amor fosse uma rede que não se rompe. Sofia assentia, encostada ao ombro dela. És tu, Ana. Teces filmes que curam feridas invisíveis. Uma noite, durante o Festival Internacional de Cinema de Lisboa, Lisboa, Ana convidou Sofia para a estreia de um curta experimental seu sobre as bordadeiras. O Cinema São Jorge, com o seu art déco reluzente, estava cheio de intelectuais e artistas, o ar perfumado com o cheiro de pipocas e perfume caro. Ana tremia nos bastidores, o vestido preto simples contrastando com o caos interior. E se eles odiarem, sussurrou. Sofia, elegante num jale de lã vermelha, pegou-lhe na mão. Então, cantarei um fado para afogar as críticas. O filme começou, as imagens de mãos calejadas bordando motivos florais dançando no ecrã, narradas pela voz de Ana em off, poética e crua. Quando os créditos rolaram, aplausos ecoaram e um crítico do público elogiou, uma visão fresca da feminilidade portuguesa, tecida com fios de emoção autêntica. Na festa pós-estreia, num bar no cais do Sodré com grafites de artistas urbanos, Ana e Sofia dançaram ao som de uma banda que misturava fado com eletrónica moderna. Os corpos colaram-se na penumbra, o ritmo pulsando como o coração de Lisboa. Amo-te, murmurou Ana contra o ouvido de Sofia, as palavras escapando como um take improvisado. Sofia parou, os olhos marejados. Eu também, minha cineasta. Mas o amor em Portugal é como o Tejo, belo, mas cheio de correntes traiçoeiras. Beijaram-se ali, suave e profundo, ignorando os olhares curiosos, um momento de rebeldia contra o peso das tradições. Contudo, as correntes começaram a puxar. Sofia recebeu uma chamada de Coimbra, o pai adoecera e a família exigia o seu regresso para o caminho certo. Eles não sabem de ti, confessou ela a Ana, numa caminhada pelo aqueduto das águas livres, onde o vento levava como fantasmas do passado. Ana sentiu o estômago revirar. Não tens de escolher. Podemos enfrentar juntos. Mas Sofia hesitava, o conflito rasgando-a como uma edição mal feita. Ana, por seu lado, via o documentário aproximar-se do fim, mas o seu filme pessoal ganhava contornos dramáticos. O amor nascente ameaçado pelas sombras da sociedade portuguesa, onde o catolicismo conservador ainda sussurrava julgamentos em confissões de domingo. O Natal aproximava-se, com as luzes de iluminação nas ruas de Lisboa transformando a Baixa num conto de fadas luminoso, e os cheiros de rabanadas e bacalhau cozido preenchendo o ar. Ana planeava um jantar íntimo no seu apartamento, decorado com ramos de azevinho e velas que tremeluziam como estrelas. Sofia chegara com um presente embrulhado em papel de jornal antigo, um colar de filigrana de Gondomar, delicado como rendas de Viana. Para te lembrares de mim, mesmo quando o mar nos separe, disse, a voz embargada. Jantaram vinhos do Alentejo e conversaram sobre sonhos. Ana sonhava com um festival em Cannes, Sofia com uma exposição de ilustrações em Porto. O toque delas era agora familiar, mãos que se procuravam instintivamente, olhares que diziam que as palavras temiam. Mas o idílio rachou numa manhã de dezembro, quando Ana acordou com Sofia ao lado, o sol filtrando pelas cortinas de linho. Eu vou a Coimbra por uns dias, anunciou Sofia, vestindo-se com pressa. O pai piorou. Mas volto, prometo. Ana assentiu, beijando-a na porta, mas o beijo soube a Deus. Dias viraram semanas, as mensagens rareavam, substituídas por desculpas sobre família e obrigações. Ana vagava pelas ruas de Lisboa como uma extra num filme alheio, filmando takes solitários no mirador da Senhor de Monte, onde o panorama da cidade se estendia como um mapa de saudades. O seu documentário estava quase pronto, mas faltava o clímax emocional, ironicamente, o dela próprio. O reencontro aconteceu numa noite de Ano Novo, durante as festas de passagem no Terreiro do Paço, onde fogos de artifício explodiam sobre o arco triunfal como confetes de deuses zangados. Ana lá estava, com amigos do curso, uma taça de espumante na mão, fingindo alegria.
Então, Sofia surgiu na multidão, o rosto pálido sob as luzes coloridas, os olhos vermelhos de choro contido. Eu não aguento mais, disse ela, puxando Ana para um canto escuro perto da estátua de D. José. A família descobriu sobre nós. O meu irmão, que veio de visita, encontrou as tuas mensagens no meu telefone. Gritaram, ameaçaram deserdar-me, disseram que era pecado contra as tradições portuguesas. Ana sentiu o mundo girar, o barulho dos festejos abafado pelo rugido no peito. E tu? O que queres tu, Sofia? Sofia soluçou, as lágrimas traçando linhas no maquilhagem. Quero-te. Mas o peso. É como carregar o império inteiro nas costas. Eles falam de honra, de sangue luso que não se mancha. Abraçaram-se ali, no meio da euforia coletiva, o cheiro de pólvora misturando-se ao perfume de jasmim. Vamos fugir disto, sussurrou Ana. Para o Algarve ou para onde o coração mandar. O meu filme pode esperar, tu não. Mas Sofia abanou a cabeça, o conflito rasgando-a preciso de tempo. Para os convencer ou para me libertar. Partiram naquela noite, o beijo de despedida salgado como o Atlântico. Os meses de inverno foram um limbo para Ana. Lisboa, outrora musa, tornara-se prisão, as chuvas torrenciais batiam nas janelas como acusações. Ela finalizava o documentário, adicionando takes de Sofia como um testamento secreto, mas o processo era árduo, cada corte uma ferida reaberta. Amigas do curso notavam a mudança. Estás magra, Ana. O que se passa? Ela sorria forçado, citando Manuel de Oliveira. O cinema é paciência, como a vida. Mas internamente, o coração dirigia um thriller de traição e dúvida. Mensagens de Sofia chegavam esporádicas. Sinto a tua falta, a família acalma-se devagar, mas cada uma era um frame ambíguo, prometendo reencontro mas adiando. O clímax irrompeu na primavera, durante a Semana Santa em Évora, no Alentejo, onde Ana fora filmar procissões de penitentes encapuzados, ecos da Inquisição que ainda assombravam a psique portuguesa. Decidira estender a viagem para visitar Sofia em Coimbra, num ato de desespero romântico. Chegou de comboio ao entardecer, as torres da Universidade Medieval erguendo-se como sentinelas de pedra. Sofia esperava na estação, o rosto uma máscara de exaustão, mas os olhos acesos de urgência. Vem, antes que me arrependa, disse, levando-a pelas ruas empedradas até um café escondido na Baixa, onde o cheiro de pastéis de nata competia com o de livros velhos. Ali, sob o retrato amarelado de Camões, Sofia confessou a traição que dilaceraria tudo. Eu encontrei-me com a Inês. Não por amor, mas para fechar o ciclo. Ela pediu perdão pelo passado, e eu. Eu disse que te amava, mas o medo venceu. A família pressionou e eu fingi que voltara ao normal. Aceitei um noivado com um colega de infância para os acalmar. As palavras caíram como pedras num lago sereno, ondas de dor propagando-se pelo peito de Ana. Fingiste. Todo este tempo? Sofia chorava agora, as mãos tremendo. Era para te proteger. De mim, do escândalo. Mas é tarde, o noivado é oficial e eu. Eu traí-nos a ambas. Ana levantou-se, o mundo borrado pelas lágrimas. O amor não é um take que se reescreve, Sofia. É cru, é real, tu dirigiste o nosso filme para um final que eu nunca quis. Fugiu dali, correndo pelas margens de Mondego, o rio que outrora inspirara poetas, agora testemunha da sua ruína. No hotel modesto, Ana chorou até o amanhecer, o som abafado pelo trovejar distante de uma tempestade alentejana. Voltou a Lisboa de autocarro, o coração partido dirigindo um road movie interior, paragens em vilas esquecidas, onde parava para filmar oliveiras centenárias e mulheres que colhiam sobreiros com mãos calejadas. Cada imagem era uma catarse, um modo de recompor o enquadramento da vida. O verão regressou, e com ele, o Festival de Fado em Alfama. Ana, agora com o documentário submetido a prémios, recebeu um e-mail de Sofia, o noivado acabou. Eu cancelei tudo. O coração não mente, como o fado ensina. Volta para mim? Mas Ana, transformada pela dor, hesitava.
O filme pessoal, dirigido pelo Coração Partido, ensinara-lhe a resiliência das mulheres portuguesas, não quebrar, mas curvar como sobreiro ao vento. Encontraram-se no mesmo terraço onde tudo começara, o Tejo sereno sob o sol poente. Eu perdoei, disse Ana, abraçando-a, mas o nosso amor agora é um remake, mais forte, mais verdadeiro. Viveram devagar, tecendo uma vida entre Lisboa e Coimbra. Ana ganhou um prémio pelo documentário, dedicando às saudades que nos salvam. Sofia publicou um livro de ilustrações sobre amores proibidos, inspirada em Amália Rodrigues. Juntas, filmavam curtas sobre casais LGBTQ+, em Portugal, celebrando a evolução social dos casamentos igualitários de 2010 às marchas do orgulho que coloriam as ruas. O final não era perfeito, como a vida, havia discussões sobre famílias relutantes, noites de insegurança. Mas era humano, um amor que, como Portugal, resistia às tormentas do Atlântico, florescendo em azulejos partidos e fados de esperança. E assim, o Coração Partido dirigiu o melhor filme de Ana, não em celuloide, mas na eternidade da memória partilhada. O sol de meio-dia batia impiedoso nas muralhas de Óbidos, onde Ana e Sofia decidiram refugiar-se num fim de semana impulsivo, fugindo ao bulício de Lisboa. A vila medieval, com as suas ruas de cal branca e flores cor-de-rosa cascateando das janelas, parecia um cenário saído de um conto de fadas luso, mas carregado de camadas históricas, rainhas que ali se amavam em segredo, poetas que cantavam amores impossíveis. Ana carregava a câmara leve, capturando close-ups das glicínias que se entrelaçavam como amantes, enquanto Sofia, com um cesto de queijos e pão de Mafra, ria da obsessão dela. Sempre a filmar? Deixa o mundo ser, Ana. Vive o primeiro. Sentaram-se na praça central, debaixo de uma pérgola de videiras, partilhando um copo de ginginha, o licor de cereja que ardia na garganta como uma declaração de paixão. Sofia contava lendas de Óbidos. Sabes que a rainha de Catarina oferecia a vila como presente de amor ao marido? Imagina um muro inteiro para um coração. Ana sorria, mas os olhos traíam a sombra recente da traição. O meu muro rachou, Sofia. Como reconstruir sem que desabe? Sofia pegou-lhe na mão, os dedos traçando padrões invisíveis na palma. Com paciência, como as mulheres alentejanas tecem tapetes. Fio a fio, até o padrão emergir belo. Aquele fim de semana foi um bálsamo. Passearam pelas ameias, o vento do Atlântico sussurrando segredos através das brechas, e à noite, num restaurante escondido, jantaram leitão da bairrada, o porco crocante derretendo em sabores defumados que evocavam festas rurais. Sofia cantou um fado baixinho, só para Ana, a voz ecoando nas pedras antigas como um feitiço de cura. Deitaram-se na pousada, as janelas abertas para o luar que prateava o castelo, e conversaram até o sono as reivindicar, não sobre o passado, mas sobre futuros possíveis. Uma viagem ao Douro para filmar vindimas, uma exposição conjunta em Porto onde ilustrações de Sofia dançariam com frames de Ana. De volta a Lisboa, a rotina reacendeu-se com urgência renovada. O documentário de Ana fora selecionado para o MOTL Lisboa, Festival de Cinema Fantástico, mas ela via nele agora ecos do seu drama pessoal, sombras que se dissipavam na luz. Sofia, liberada do noivado, mergulhava no seu trabalho, ilustrando um livro sobre as mulheres de 25 de Abril, as que saíram às ruas com cravos nas espingardas, mudando o destino de Portugal. És a minha revolucionária, brincava Ana, beijando-a na cozinha enquanto preparavam um arroz de marisco, o vapor subindo como névoa do Tejo. Mas o conflito familiar de Sofia não se dissipara como fumo. Uma carta chegou de Coimbra, escrita na caligrafia rígida do pai: Filha, o escândalo abala nossa honra. Volta ao caminho da tradição ou perdes o nosso nome. Sofia leu-a em voz alta, a voz tremendo, e Ana viu o pavor nos olhos dela, o mesmo que vira em tantas mulheres no seu filme, presas entre o amor e o dever. Eles não entendem, disse Sofia, rasgando o papel. O amor não é herança, é escolha. Ana abraçou-a, sentindo tremor. Então, escolhe-nos. Eu estou aqui, com a minha câmara e o meu coração. Decidiram confrontar o passado juntas. Viajaram a Coimbra num fim de semana cinzento, o Mondego inchado pelas chuvas de abril, como se o rio chorasse pelas mágoas antigas.
A casa da família de Sofia era um solar modesto no bairro da Solum, paredes forradas de azulejos setecentistas com cenas de caçadas e santos. O pai, um homem de bigode grisalho e olhos penetrantes como os de um retrato de Almeida Garrett, recebeu-as na sala de jantar, a mesa posta com queijos da Serra da Estrela e vinho verde. A mãe, frágil como porcelana de vista alegre, mexia nervosamente num rosário. O jantar foi uma batalha velada. Então, esta é a amiga de Lisboa? Perguntou o pai, o tom cortante como uma navalha de barba. Sofia ergueu o queixo. É o meu amor, pai. Como que a mãe canta nas serenatas de São João. Silêncio caiu, pesado como o granito das torres da universidade. Ana, sentindo escrutínio, falou com voz firme. Eu honro Portugal através das suas histórias, senhor. E a de Sofia é a mais bela que filmei. O pai bufou, citando provérbios. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mas o pecado não fura, corrói. A mãe chorou baixinho, murmurando orações a Nossa Senhora de Fátima. Sofia explodiu. Pecado? O amor é o que nos salvou do salazarismo, pai. Mulheres como nós marcharam pela liberdade. O pai levantou-se, a cadeira rangendo. Liberdade? Isto é desonra para o nosso sangue. Ana pegou na mão de Sofia, levantando-se também. Desonra é silenciar o coração. Boa noite. Saíram para a noite chuvosa, correndo até um táxi, o riso histérico misturando-se às lágrimas. No hotel, enroscadas na cama, Sofia sussurrou. Obrigada por seres o meu escudo. Ana beijou-lhe a testa. Somos duas contra o mundo, como as irmãs Brontë, mas com fada em vez de névoa. O episódio fortaleceu-as, mas plantou sementes de dúvida. Ana mergulhava no pós-produção do documentário, adicionando uma camada de som, gravações de fado de Sofia, entrelaçadas com depoimentos de mulheres LGBTQ+ portuguesas que contavam histórias de aceitação tardia. É o nosso hino, dizia ela. Sofia, inspirada, desenhava séries de postais sobre amores de azulejo, casais femininos retratados em padrões tradicionais, vendendo-os em feiras de artesanato no Lisboa Factory. A vida fluía, pontuada por piqueniques no Parque Eduardo VII, onde tulipas holandesas, herança moura, desabrochavam em cores vivas, e noites de morna cabo-verdiana em bares do Bairro Alto, misturando ritmos atlânticos. Contudo, o destino, traquinas como o Zé Povinho das caricaturas, preparava outra reviravolta. Uma ex-colega de Ana, Marta, uma produtora ambiciosa com olhos de águia, contactou-a para um projeto maior, um docu-série sobre património material português para a RTP. Preciso da tua visão autêntica, disse Marta num café no Chiado, o sol filtrando pelas folhas de castanheiro. Ana aceitou, excitada, mas Marta acrescentou, e traz a tua musa, a Sofia. Ouvi falar do fado dela, seria perfeito para o episódio de música tradicional. Ana sorriu, mas sentiu um formigueiro de inquietude, Marta sempre fora competitiva, com um historial de roubar ideias como quem apanha azeitonas. O rodagem começou em Évora, no coração alentejano, onde planícies douradas se estendiam até ao horizonte como um manto de trigo maduro. A equipa instalou-se numa quinta centenária, com oliveiras nudosas e poços que sussurravam lendas. Sofia cantava para as câmaras, a voz e quando nos patos brancos das casas, enquanto Ana dirigia takes de colheitas e danças folclóricas. Marta observava tudo, anotando furiosamente, os olhos demorando-se em Sofia mais do que o profissional. Ela tem carisma, comentou Marta uma noite, à volta de uma mesa de porco preto e migas. Podia ser estrela sozinha. Ana riu, desconfortável. Ela é... A tensão escalou numa noite de lua cheia, durante uma romaria local a Nossa Senhora da Saúde. Fogos saltavam no céu e o vinho alentejano fluía como Guadiana subterrâneo. Sofia, convidada para cantar, hipnotizou a multidão com um fado Meu Amor, dedicado a Ana com um olhar cúmplice. Mas depois, Marta aproximou-se de Sofia, oferecendo um copo. Tens talento desperdiçado em ilustrações. Vem para o meu próximo projeto, um álbum musical com toques modernos. Sofia hesitou, lisonjeada, e aceitou trocar contactos. Ana viu de longe, o ciúme mordendo como uma vespa.
No dia seguinte, durante uma pausa no rodagem, Ana confrontou Sofia na horta da quinta, entre fileiras de tomateiros vermelhos. O que foi aquilo com a Marta? Sofia suspirou, limpando terra das mãos. Só conversa profissional. Ela elogiou o meu trabalho, faz bem ao ego. Ana cruzou os braços. Ego? Ou é o mesmo medo de antes, de escolher o seguro? As palavras saíram afiadas, e quando a dor de Coimbra. Sofia empalideceu. Não confias em mim? Depois de tudo? A discussão esquentou, vozes subindo como o calor do sol, até Ana virar as costas. Talvez o nosso filme precise de um intervalo. Sofia partiu mais cedo para Lisboa, alegando uma exposição urgente. Ana continuou o rodagem sozinha, filmando os horizontes infinitos do Alentejo, mas cada take era solitário, como um monólogo sem público. Marta notou, aproximando-se com falsa empatia: problemas no paraíso? Se precisares, eu estou aqui. Ana recusou, focando na lente, mas a semente da dúvida germinava. De volta à capital, a reconciliação veio devagar. Sofia esperava no apartamento de Ana com um jantar de cataplana de marisco, o aroma preenchendo o ar como um pedido de desculpas. Eu errei, disse, os olhos sinceros. Marta é ambição pura, tu és o meu lar. Abraçaram-se, o beijo selando a paz, mas Ana sentia as cicatrizes. O amor, como o azulejo, rachava mas reparava com ouro, mais forte nas fraturas. O verão culminou no Festival de Sintra, onde florestas encantadas e palácios românticos inspiravam lendas. Ana e Sofia acamparam numa clareira perto da Pena, o palácio colorido como um sonho de reis loucos. Sob as estrelas, contaram histórias, Sofia de fadas mouras que dançavam nas fontes, Ana de amores proibidos na corte de D. Carlos. O nosso é o mais real, murmurou Sofia, traçando constelações na pele dela. Na manhã, filmaram um take íntimo, Sofia cantando ao nascer do sol, a câmara de Ana capturando a luz dourada nos cabelos dela. Era arte pura, sem roteiro. Mas o outono trouxe sombras maiores. O pai de Sofia sofreu um enfarte e o chamado familiar ecoou novamente. Vem, filha. Sem condições, suplicou a mãe ao telefone. Sofia foi, sozinha desta vez, deixando Ana com um bilhete. O coração guia, mas o sangue chama. Aguarda-me. Dias viraram noites de insônia para Ana, editando footage no escuro, o ecrã iluminando o rosto dela como um fantasma. O hospital em Coimbra cheirava a desinfetante e rosas murchas, um lembrete cruel da fragilidade humana. Sofia sentou-se ao lado da cama do pai, a mão dele fria na dela, os monitores bipando como um metrónomo de tempo roubado. Perdoa-me, pai, sussurrou ela, as lágrimas caindo no lençol imaculado. Ele abriu os olhos, turvos pela medicação. Filha, o que fizemos foi por amor. Medo de te perderes, como perdemos a avó para o exílio. Pela primeira vez, ele falou sem julgamento, a voz fraca e quando as confissões de um fado tardio. Sofia contou tudo, o amor por Ana, a dor da traição passada, a força que encontrara em Lisboa. Ela é a minha Portugal moderna, pai. Aberta, colorida. Ele apertou a mão dela, um gesto mínimo mas monumental. Então, vive. Mas lembra, a honra não é cadeia, é ponte. Enquanto isso, em Lisboa, Ana afundava-se no caos criativo. O docu-série para a RTP exigia mais takes e ela viajava para o Minho, filmando as romarias de Viana do Castelo, multidões em trajes regionais, dançando o rancho folclórico ao som de bombos e flautas, celebrando santos e colheitas. O verde exuberante das vinhas de Alvarim contrastava com o vazio no peito dela e cada imagem de mulheres em círculo, mãos unidas, era um lembrete doloroso da ausência de Sofia. Estás a criar um hino à comunidade, disse um produtor local, um homem de barbas grisalhas que cheirava a vinho e terra. Mas vejo saudade nos teus olhos. Ana assentiu, engolindo o nó na garganta. Saudade é o nosso combustível português. Voltou exausta, o comboio chocalhando como um berço irregular e encontrou o apartamento vazio, mas com um envelope na porta, bilhetes para o concerto de Marisa no Coliseu dos Recreios.
Sofia esperava no Fire, radiante num vestido de chita lentejana, os cabelos soltos como ondas de mondego. O pai está melhor. E ele? A prova à maneira dele. Abraçaram-se no meio da multidão, o cheiro de perfume misturando-se ao de castanhas assadas dos vendedores de rua. O concerto foi catarse. Marisa, com a voz que rasgava almas, cantava ao gente da minha rua, e Sofia encostou a cabeça no ombro de Ana, sussurrando: "Esta é a nossa rua agora." A aprovação paterna abriu portas. A família convidou Ana para um almoço em Coimbra, um ritual de reconciliação sob o pretexto de cozida à portuguesa, carnes fumadas, grão e couve que enchiam a mesa como ofrendas de paz. A mãe de Sofia, com mãos hábeis que outrora bordavam mantos para procissões, serviu pratos com olhares tímidos. "Bem-vinda, Ana. Conta-nos dos teus filmes." A conversa fluiu entrelaçando cinema e história. O pai, recuperado, citava essa de Queiroz sobre amores modernos e, pela primeira vez, riu-se de uma anedota de Ana sobre um take falhado em Belém. Sofia observava, o coração leve como um balão de São João. Com o equilíbrio familiar restaurado, o casal floresceu. Ana submeteu uma proposta para um novo documentário, Amores em Azulejo, focando casais LGBTQ+, que reescreviam tradições portuguesas, casamentos em igrejas restauradas, paradas do orgulho com bandeiras arco-íris sobre castelos medievais. Sofia colaborava, ilustrando storyboards com motivos de arabescos e flores de lis entrelaçados em corações duplos. Viajavam juntas para pesquisa, atrás os montes, filmando mulheres que guardavam rebanhos em planaltos ventosos, contando histórias de amores rurais. O Açores, onde vulcões adormecidos simbolizavam paixões contidas que erupcionavam em beleza. Mas o idílio enfrentou um novo antagonista, a ambição de Marta. A produtora, invejosa do sucesso crescente de Ana, sabotou sutilmente o docu-série. Durante uma reunião na RTP, em edifícios Art Deco do Parque das Nações, Marta apresentou ideias que ecoavam takes de Ana, atribuindo-as a si. "Adaptei o fado de Sofia para um segmento mais dinâmico", disse, com sorriso de serpente. Ana confrontou-a no corredor, o eco dos passos como um duelo. "Isto é plágio, Marta. O meu trabalho não é tua escada." Marta riu friamente. "No cinema, darling, tudo é remix. E eu tenho contactos." A traição cortou fundo, e quando a de Sofia no passado, mas Ana recusou cair. Gravou uma reunião privada, documentando a conversa, e enviou-a aos produtores. O escândalo rebentou como um fogo de artifício em festa de São Pedro. Marta foi afastada e Ana ganhou crédito total, com bónus para expandir o projeto. Sofia, ao saber, abraçou-a no terraço do apartamento, o Tejo cintilando abaixo. "Vês? O coração partido dirige, mas a justiça enquadra." Celebraram com um piquenique no Monsanto, a floresta urbana de Lisboa, com empadas de bacalhau e morangos silvestres, rindo até o sol se pôr. O outono trouxe nascimento de algo maior, gravidez de ideias. Ana e Sofia adotaram um plano, não biológico, mas criativo, um podcast conjunto, Fados e Frames, onde entrevistavam artistas quer portuguesas, misturando áudio de guitarras com clipes visuais. O primeiro episódio, gravado num estúdio improvisado no Lisboa Factory, focava uma rapper de Setúbal que rimava sobre identidade trans, ao som de viola. "É o nosso legado", disse Sofia, ajustando o microfone. Ana filmava, o coração cheio. Contudo, o clímax pessoal irrompeu no Natal, de regresso a Coimbra. O pai de Sofia, agora em cadeira de rodas mas espírito intacto, organizou uma ceia familiar estendida, tios, primos, todos sob o lustre de cristal que tilintava como sinos. Ana chegou nervosa, um presente embrulhado, um livro de fotos do seu documentário, dedicado à família. A mesa gemia com mariscadas e filhós, mas o ar estava carregado. Um tio conservador, vinho pelo meio, soltou: "Ora, a cineasta. Ainda a filmar as nossas tradições?" O tom era venenoso, evocando velhos preconceitos. Sofia defendeu: "Tradições evoluem, tio. Como o fado, que nasceu de dores proibidas." O pai interveio, voz rouca mas firme: "Basta.
Esta casa acolhe amor, não julgamento. Ana é família. Silêncio, depois aplausos tímidos. Ana chorou, o embaraço dissolvendo em gratidão. Naquela noite, sob as luzes da árvore de Natal adornada com filigranas, Sofia e Ana trocaram votos privados, juntas contra tempestades. O ano novo trouxe viagens. Faro, terra natal de Ana, onde praias de falésias vermelhas testemunharam piqueniques de cataplana e conversas sobre o futuro. Quero um estúdio nosso, sonhou Ana, pés na areia. Sofia desenhou o esboço ali mesmo, na areia úmida. Em Porto, visitaram a livraria Lelo, escadarias góticas inspirando roteiros de fantasia lésbica. A vida era uma montagem fluida, trabalho, amor, cultura, o pulsar de Portugal. Mas o destino reservava uma prova final. Sofia recebeu uma oferta, uma residência artística em Paris, para ilustrar um livro sobre exilados portugueses. É uma oportunidade, disse, olhos brilhantes mas ansiosos. Ana sentiu o pânico subir. Separação de novo? Vai. Mas volta, ou leva a câmara atrás de ti. Sofia riu, mas o beijo era sério. Paris é ponte, não fim. Sofia partiu em fevereiro, o comboio para Rossio e Quando Adeuses. Ana filmava sozinha, takes de Lisboa invernal, chuvas que lavavam ruas, deixando azulejos reluzentes. Mensagens diárias mantinham o laço, fotos de Sofia no Sena, desenhando Notre-Dame com toques de Tejo, vídeos de Ana no Fado em Alfama, dedicando canções. Mas a distância corroía, como ferrugem em ferro forjado. Paris, com as suas boulevards haussmannianas e cafés que sussurravam revoluções, era um contraste gritante com a intimidade sinuosa de Lisboa. Sofia instalou-se num ateliê em Montmartre, paredes forradas de telas em branco e o cheiro de baguetes frescas infiltrando-se pelas janelas. Ilustrava febrilmente, pinceladas capturando melancolia dos exilados, pescadores do Minho em cafés parisienses, cantando fado em francês quebrado. Mas à noite, sozinha, o coração ansiava pelo toque de Ana, pelo sal do Tejo em vez do Sena polido. Em Lisboa, Ana lançava o podcast Fados e Frames, o primeiro episódio a bombar nas plataformas, com convidadas como uma poetisa madeirense que rimava sobre amores insulares. O estúdio no Lisboa Factory vibrava com energia, mas Ana pausava gravações para ver fotos de Sofia, ela no Louvre, esboçando a Vênus de Milo com um twist lésbico, ou no Sacré-Cœur, guitarra na mochila. Sinto-te em cada traço, escrevia Sofia. Ana respondia com vídeos, vem para meu close-up. A separação testava-as. Uma discussão explodiu via Zoom durante uma tempestade em Lisboa que batia nas janelas como punhos zangados. Estás a mudar, acusou Ana, vendo Sofia rodeada de artistas cosmopolitas. Paris está a roubar-te. Sofia rebateu, exausta, é crescimento, não roubo. Tu, com o teu sucesso, não entendes o medo de estagnar. As palavras feriram e quando traições passadas, e desligaram em silêncio. Dias de gelo digital seguiram até Sofia enviar um pacote, um caderno de esboços, cada página uma memória, o beijo no Terreiro do Paço, o abraço em Óbidos. Ana chorou sobre as páginas, o choro misturando-se à chuva. Ligou, perdão. O amor não é posse, é confiança. Sofia, voz embargada de um café em Saint-Germain, volte na Páscoa. E ficamos juntas, onde quer que seja. A Páscoa trouxe reencontro em Lisboa, o ar perfumado com fava cetuada e amêndoas de Páscoa. Sofia desceu do avião no Humberto Delgado, os braços abertos, e Ana correu para ela, ignorando o tumulto do aeroporto. Paris foi lição, disse Sofia no táxi para casa, mão na coxa dela. Aprendi que o meu azulejo é português, com rachas e tudo. Celebraram com um folar caseiro, recontando aventuras, Sofia descrevendo Moulin Rouge como fado com plumas, Ana rindo de um convidado do podcast que confundira viola com o colé. O verão irrompeu com projetos conjuntos. Amores em Azulejo ganhou financiamento da Fundação Calouste Gulbenkian, permitindo viagens pelo país. Em Tomar, o Convento de Cristo inspirou takes de segredos templários reimaginados como refúgios Kier. Em Évora, o templo romano serviu de pano para ilustrações de deusas lésbicas.
A equipe era pequena, elas e um sonoplasta de Braga, mas a química criativa era elétrica, como o vinho do Dão após uma prova. Contudo, o conflito maior surgiu internamente. Ana recebeu uma oferta de residência em Berlim para um workshop de documentário experimental. É o sonho, confessou a Sofia, no Mirador da Graça, o castelo de São Jorge vigiando abaixo. Sofia empalideceu. E nós? Berlim é cinzenta, longe do sol. Ana hesitou, o dilema invertido do passado. Vem comigo. Ou fica e eu volto. Decidiram por um compromisso. Ana iria por 3 meses, Sofia ficaria em Lisboa a finalizar o livro, com visitas mensais. A partida foi agridoce. No aeroporto, Sofia deu um colar de conchas do Algarve, para te lembrares do mar que nos une. Ana beijou-a longamente, o anúncio de embarque e quando como um adeus relutante. Berlim era um vórtice, ateliê industriais no Kreuzberg, debates sobre Brecht e Fassbinder até altas horas. Ana filmava curtas sobre migrantes portugueses na cidade, capturando sotaques lisboetas em Carriurste e fado em pubs underground. Mas a solidão mordia nas noites, quando via fotos de Sofia em festas de lançamento no Porto. Uma visita de Sofia em outubro trouxe fogo. Chegaram a Berlim de comboio noturno e Sofia encontrou Ana num café perto da East Side Gallery, muralhas grafitadas contando histórias de quedas e renascimentos. Saudade é pior que jet lag, brincou Sofia, mas os olhos diziam verdade. Passearam pelo Tiergarten, folhas outonais crocantes sob os pés, discutindo arte. Berlim é caos organizado, Lisboa, poesia desorganizada. Na cama de hotel, reconectaram-se devagar, sussurrando planos, um estúdio partilhado em Lisboa, talvez uma filial em Porto. Mas o regresso de Ana trouxe notícias. A Gulbenkian estendia o financiamento, exigindo mais takes internacionais. Berlim de novo? Perguntou Sofia, na cozinha, mexendo um arroz de pato. Ana assentiu, culpada. É carreira. Para nós. A discussão reacendeu velhas chamas, sempre a carreira primeiro, gritou Sofia. Como a minha família me acusava. Ana rebateu, e tu? Paris não foi o mesmo? Partiram zangadas, o silêncio pesando como chumbo. Dias de reconciliação vieram via cartas, sim, papel, como nos romances de José Saramago. Ana escreveu de um café encheado, o amor é take imperfeito, mas o nosso editamos juntas. Sofia respondeu de Coimbra, sim. Sem diretores, só corações. Encontraram-se no Douro, numa quinta de vindimas, uvas esmagadas sob pés nus, o sumo tinto manchando vestidos como sangue de paixão. Dançaram entre barricas, rindo, o vinho adoçando feridas. O outono avançado trouxe o festival Doxking Dom em Arraiolos, onde Amores em Azulejo estreou. O público, cineastas, ativistas, locais em mantos alentejanos, aplaudiu de pé as imagens de casais entrelaçados em padrões tradicionais tocando cordas profundas. Um crítico do Expresso escreveu, um hino humanista à evolução lusa, dirigido por corações partidos mas inteiros. Ana e Sofia subiram ao palco de mãos dadas, Sofia dedicando a todas as mulheres que tecem amor contra o fio do tempo. O sucesso abriu portas, convites para palestras na Universidade de Coimbra, onde o pai de Sofia, agora em muletas, aplaudiu da primeira fila. Orgulho, sussurrou ele depois, abraçando Ana. A família expandia-se, jantares com a mãe, que ensinava receitas de caldeirada minhota, trocando segredos de bordado por dicas de edição. Mas o clímax biográfico veio inesperado. Sofia descobriu uma gravidez, não delas, mas de uma amiga que pedira surrogacia, um sonho antigo de maternidade partilhada. Uma filha, anunciou, num piquenique no Monsanto. Ana congelou o sanduíche de pernil esquecido. Pronta? Sofia assentiu. Com ela, sim. O medo misturou-se à alegria. Como equilibrar arte, amor, família num país onde o Elfar ainda tropeçava? Prepararam-se juntas, cursos de parentalidade em Lisboa, pintando o quarto com azulejos pintados à mão, corações e ondas. Ana filmou um curta sobre o processo, nascimento de frames, capturando ultrassons como takes abstratos.
A gravidez avançou, barriga de Sofia crescendo como uma lua cheia, e com ela, intimidade renovada, massagens com óleo de amêndoa, fados suaves para a barriga. O parto, em dezembro, num hospital do Lumiar, foi caos belo, contrações como ondas, Ana segurando a mão, o choro do bebê e quando como primeira nota de fado. Chamaram-lhe Maria, pela avó de Sofia, e pelos mares que uniam Portugal ao mundo. O nosso filme continua, sussurrou Ana, ninando a criança, enquanto Sofia dormia exausta. O inverno de 2025 embrulhou Lisboa num manto de neblina suave, o Tejo velado como um segredo sussurrado. Maria, com 3 meses, era um furacão miniatura, olhos castanhos herdados de Sofia, riso borbulhante como de Ana. O apartamento em Moraria transformara-se em ninho, berço de vime trançado à mão de artesãs do Minho, mobiles de conchas do Algarve tilintando ao vento. Ana e Sofia revezavam noites, uma embalava ao som de Nina Nana Fado, a outra editava footage no laptop, luz azul iluminando olheiras carinhosas. O documentário Nascimento de Frames ganhou tração online, viralizando em comunidades que eram europeias, com visualizações de milhares partilhando histórias semelhantes. És ícone agora, brincava Sofia, amamentando Maria enquanto via comentários. Ana ria, mas o peso crescia, convites para painéis em festivais internacionais, entrevistas na SIC Notícias sobre maternidade lésbica em Portugal pós-2010. Quero focar em nós, confessava a Ana, trocando fraldas ao som de rádio que tocava Madre Deus. A família expandia laços. O pai de Sofia visitava quinzenalmente, trazendo brinquedos de madeira entalhados em Coimbra, cavalinhos que galopavam em mesas de jantar. Avô Coruja, zombava ele, mas os olhos brilhavam ao segurar Maria. A mãe ensinava Sofia receitas ancestrais, adaptadas, sopa da pedra com toques veganos para noites frias. Ana, por seu lado, levava Maria ao Algarve, mostrando-lhe as falésias onde crescera, filmando takes de ondas lambendo areia como lambidelas maternais. Contudo, o sucesso atraía sombras. Uma jornalista sensacionalista do Correio da Manhã publicou um artigo, cineasta lésbica e cantora, o filme familiar que choca tradições. Fotos roubadas delas no Chiado, Maria no carrinho, acompanhadas de opiniões de especialistas conservadores sobre desvio moral. O backlash veio, comentários venenosos nas redes, e-mails anónimos acusando-as de destruir valores portugueses. Sofia, lendo-o no telemóvel enquanto Maria dormia, tremeu. Lembras Coimbra? Isto é pior, público. Ana, furiosa, respondeu com um vídeo no Instagram. O nosso amor é Portugal, resiliente, belo nas rachas. Maria é o nosso azulejo futuro. O apoio inundou, mensagens de mulheres de todo o país, de Viseu a Ponta Delgada, partilhando coming outs tardios, famílias reconstruídas. Uma ativista de Faro, terra de Ana, organizou um piquenique solidário na Praia da Rocha, com 200 pessoas cantando fado em círculo. O incidente fortaleceu-as, mas expôs fissuras. Sofia, exausta da maternidade, sentia-se eclipsada. Tu brilhas nos holofotes, eu sou a sombra com a criança. Ana, culpada, cancelou um festival em Veneza. Não. Brilhamos juntas. Terapia veio, sessões num centro LGBTQ+, no Bairro Alto, onde uma psicóloga madeirense, com sotaque doce como bolo do caco, as guiava através de labirintos emocionais. O amor pós-parto é como o vinho do Porto, precisa de tempo para assentar. A primavera floresceu com o renascimento. Maria gatinhou pela primeira vez no Jardim Botânico de Lisboa, entre orquídeas exóticas e palmeiras que sussurravam ventos tropicais. Ana filmou, rindo quando a bebé agarrou uma folha. Sofia ilustrava um livro infantil, Aventuras de Maria no Tejo, com sereias lésbicas e barcos de fado. O projeto uniu-as, noites de brainstorming, com Maria adormecida entre, ideias fluindo como o rio. Viagens familiares marcaram o verão, Douro, de barco entre vinhas em socalcos, Maria no colo vendo vindimadores dançarem. Olha, filhota, o sangue da terra, dizia Sofia. Em Sintra, piqueniques na Quinta da Regaleira, poços iniciáticos inspirando contos de magia quier. Ana capturava tudo, o arquivo pessoal crescendo como um oceano de memórias.
Mas o conflito culminante irrompeu no outono, durante o Orgulho de Lisboa. A marcha, colorida com bandeiras e drag queens em trajes de azulejo, era celebração, mas um grupo contra-manifestante, católicos radicais com cartazes de arrependei-vos, confrontou-as perto do arco da Rua Augusta. Um homem, rosto contorcido, gritou para Maria no carrinho: "Essa criança será perdida." Sofia congelou, o pânico ancestral subindo. Ana, instintiva, ergueu a câmara. Isto é para o mundo ver. Amor vence ódio. O vídeo viralizou, transformando confronto em símbolo, azulejo que era trending, com celebridades como a fadista Cuca Roseta partilhando apoio. A polícia interveio, mas o dano estava feito. Sofia sofreu ataques de pânico, revivendo julgamentos familiares. "Não aguento mais", confessou numa noite chuvosa, Maria choramingando ao fundo. Ana abraçou-as. "Então paramos. Vendemos o apartamento, mudamo-nos para o campo. Uma quinta no Alentejo, com oliveiras e paz." A decisão foi radical, mas libertadora. Vendem o espaço em moraria por um preço justo, comprador um casal que é de Porto, continuando o legado. Escolhem uma casa em Monsaraz, aldeia medieval sobre o Guadiana, com vistas para a Espanha como ponte simbólica. A mudança é caos, caixotes de livros de pessoa e câmaras, Maria explorando o novo com olhos curiosos. A casa, de paredes caiadas e chaminé que fumega como fado, torna-se estúdio. Ana edita na antiga adega, Sofia pinta no pátio com uvas trepando. A vida rural é hino à simplicidade portuguesa. Colhem tomates no horto, cozinham a sorda alentejana com ovos frescos de galinhas vadias. Maria aprende a correr entre sobreiros, colhendo bolotas para brinquedos. Fins de semana trazem visitas. O pai de Sofia, agora caminhando sem ajuda, ensinando Maria versos de Camões, amigas de Lisboa, trazendo vinhos e gossip. O trabalho adapta-se. Ana lança um canal online de documentários rurais, focando mulheres alentejanas, guardadoras de ovelhas que contam lendas de lobisomens lésbicos. Sofia publica Azulejos da Alma, livro que vende em feiras de livro de Beja, ilustrações de maternidade quer. Maria, aos 2 anos, ajuda, rabiscando papéis, cantando fado gutural. O Natal em Monsaraz é mágico, luzes nos arcos mouriscos, ceia com borrego assado e doçaria conventual. A família reunida, pais, tias, até o tio redimido de outrora, brinda à saúde e ao amor que cura. Ana e Sofia trocam olhares sobre a mesa, mãos unidas sob o toalheiro bordado. Anos fluem como Guadiana. Maria entra na escola local, aprendendo alentejano com sotaque cantado. Ana ganha um prémio europeu por um doco sobre regeneração rural quer. Sofia expõe em Évora, galerias cheias de sussurros admirados. O amor delas amadurece, discussões sobre rotinas viram risos, toques casuais são faíscas eternas. O final, humanista, chega num pôr-do-sol de verão, no terraço da casa, Maria aos 5 anos dedilhando uma guitarra miniatura. Ana filma, Sofia ilustra, o horizonte tingido de laranja como o Tejo de outrora. O nosso filme, diz Ana, dirigido pelo coração curado. Sofia sorri, e com final aberto, para mais takes de amor.